Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 18. A passagem do sonho. Seção 4. Um pouco de boa vontade. O instante santo é o resultado da sua determinação de ser santo. O instante santo é a resposta. O desejo e a disponibilidade para permitir que ele venha precedem a sua vinda. Retomando essa última frase, o desejo, que no caso aqui é a vontade, e a disponibilidade, que no caso é o estado de abertura, esses dois atributos têm que vir antes, têm que acontecer antes para permitir que o instante santo ocorra. Você prepara a sua mente para o instante santo apenas na medida em que reconhece que o quer acima de todas as outras coisas. Não é necessário fazer mais. Na verdade, é necessário apenas que reconheça que não pode fazer mais. Olha que legal isso, é sempre um estado de leveza, de pouquíssimo esforço. O Espírito Santo pede muito pouco da gente para que ele possa fazer todas as transformações que a gente precisa. Ele pede apenas que a gente tenha vontade de querer fazer as mudanças necessárias e se colocar nesse estado de entrega, de abertura, para que a mudança possa ocorrer. Não tente dar ao Espírito Santo aquilo que ele não te pede, ou estará adicionando o ego a ele e confundindo os dois. Ele só pede pouco, é ele que adiciona a grandeza e o poder. Ele se une a ti para fazer com que o instante santo seja muito maior do que você pode compreender. É o teu reconhecimento de que precisa fazer tão pouco que permite ao Espírito Santo dar tanto. Não confie nas suas boas intenções, pois elas não são suficientes, mas confie implicitamente na tua disponibilidade, não importa o que mais possa entrar nisso. Concentre-se apenas nela e não se perturbe pelas sombras que a cercam. É por isso que veio. Olha que lindo isso, é por isso que nós estamos aqui, para aprender a confiar integralmente. Esse é o poder da fé. E esse reconhecimento nos coloca no estado de humildade para receber aquilo que nós mesmos não damos conta sozinhos. Retomando aqui, concentre-se apenas na sua disponibilidade e não se perturbe pelas sombras que a cercam. É por isso que veio. Se pudesse vir sem elas, não teria necessidade do instante santo. Venha a ele, não em arrogância, presumindo que tem que conseguir o estado que ele traz com sua vinda. Olha só, gente, venha ao instante santo nesse estado de humildade e de entrega e sabendo que é isso que você dá conta nesse momento. O resto, entrega, deixa para o Espírito Santo. Entrega tudo. Mas a gente quer controlar toda a situação. A gente acha que para chegar no instante santo tem que ter uma preparação mental profunda, tem que estar num estado muito elevado de consciência. E não, um curso em milagres está deixando claro aqui que não, basta apenas a nossa boa vontade em querer entrar nesse instante santo e a nossa disponibilidade. O milagre do instante santo está na tua disponibilidade para permitir que ele seja o que é. E na sua disponibilidade para isso, também está a sua aceitação de ti mesmo, tal como foi criado. A humildade jamais pedirá que você fique contente com a pequenez, mas requer que você não fique contente com menos do que a grandeza que não vem de você. A sua dificuldade com o instante santo surge da sua convicção firme de que não é digno dele. Nossa, gente, que verdade, né? Nós não nos achamos dignos desse instante santo, esse momento de entrega em que a gente pode receber algo que está muito além da nossa compreensão humana, mas que resolve os conflitos da nossa vida, que resolve todos os estados de sofrimento. E pensem bem, se a gente se colocando nesse lugar, nessa condição, não é um estado de superioridade, de arrogância. É um pouco disso também. E no meu ponto de vista, isso tem a ver com uma interferência do ego, porque a gente pensa, será que algo tão simples assim como está sendo falado aqui vai funcionar de verdade? Isso é do ego, porque o ego quer uma coisa muito suntuosa, muito absurda. E essa coisa absurda, ela acaba sendo improvável de acontecer, né? Porque ela está tão distante da realidade
que acaba desmotivando as pessoas a entrarem nesse caminho de evolução, porque está muito difícil. E sendo que a salvação é muito simples. Vou retomar novamente. A sua dificuldade com o instante santo surge da sua convicção firme de que você não é digno dele. E o que é isso, senão a sua própria determinação de ser indigno, assim como quer fazer a ti mesmo? Deus não criou sua própria morada indigna de si mesmo. E sua própria morada aqui está com letra maiúscula, e si mesmo também. Deus habita em cada um de nós. Esse corpo físico aqui é a morada do Filho de Deus. Mas não no sentido literal, no sentido de que esse corpo físico é o veículo de comunicação e manifestação do nosso ser espiritual. Então, Deus não criou a sua própria morada indigna de si mesmo. E se você acredita que ele não pode entrar onde é a vontade dele estar, tem que estar interferindo com a vontade de Deus. E você não necessita que a força da tua vontade venha de ti mesmo, mas só da vontade do Pai. O instante santo não vem só da tua boa vontade, que é muito pouca. Ele resulta sempre desse pouco de boa vontade combinado com o poder ilimitado da vontade de Deus. Você tem estado errado ao pensar que é necessário se preparar para Ele, se preparar para Deus. É impossível fazer preparativos arrogantes para a santidade e não acreditar que depende de ti estabelecer as condições para a paz. Deus as estabeleceu. Deus já estabeleceu quais são as condições para a paz. Elas não aguardam a tua disponibilidade para serem o que são. A tua disponibilidade só é necessária para possibilitar que te seja ensinado quais são elas, quais são as condições para a paz. Mas se você insiste em ser indigno de aprender isso, está interferindo com a lição porque acreditou que tem que fazer com que o aprendiz seja diferente. Você não fez o aprendiz e nem pode fazê-lo diferente. Quer, em primeiro lugar, fazer um milagre por tua própria conta e depois esperar que um seja feito para ti? Olha só o nível de controle que a gente se coloca na vida. Está perguntando se a gente quer, em primeiro lugar, fazer um milagre por nós mesmos e depois esperar que um outro milagre seja feito para a gente. Cada vez nos chamando mais a atenção do quanto é necessário confiar, do quanto é necessário entender que a nossa condição humana aqui é só para que a gente receba toda essa orientação superior para viver uma vida leve, apesar dos desafios, que os desafios fazem parte da vida humana. Mas esses desafios não precisam gerar necessariamente sofrimentos, porque o importante não é aquilo que me acontece, é como eu vou reagir diante daquilo que está acontecendo comigo. Essa sim é a grande chave de compreensão. E vejam como ele coloca a gente o tempo todo nesse caminho da leveza, da tranquilidade. Olha só, você meramente faz a pergunta, a resposta é dada. Não busque responder, mas apenas receber a resposta assim como é dada. Ao se preparar para o instante santo, não tente se fazer santo para estar pronto para recebê-lo. Isso é apenas confundir o teu papel com o papel de Deus. A expiação não pode vir para aqueles que pensam que, em primeiro lugar, precisam expiar, mas só para aqueles que nada mais oferecem senão a simples disponibilidade de abrir caminho para ela. A purificação é só de Deus e, portanto, é para você. Em vez de buscar se preparar para ele, tenta pensar deste modo. Que profunda é essa reflexão! Então agora ele vai trazer uma fala que toda vez que a gente quiser entrar nesse instante santo, de forma leve, né, não tentando nos tornar santos primeiro, porque a gente não está aqui para fazer isso, a gente está aqui para entrar nesse estado de humildade, de entrega e de receptividade. Cada vez que a gente se propuser a entrar nesse instante santo, que a gente tenha o seguinte pensamento: eu, que sou anfitrião de Deus, sou digno dele. Ele, que estabeleceu em mim a sua morada, criou-a como ele queria que fosse.
E não é preciso que eu a apronte para ele, mas apenas que eu não interfira no seu plano para me restituir a minha própria consciência de estar pronto, que é eterna. Eu nada tenho que adicionar ao plano de Deus, mas para recebê-lo, tenho que estar disposto a não substituí-lo pelo meu. No meu entendimento, sempre deixa claro esse estado de querer sair do controle. Porque, olha só a última frase: para receber o plano de Deus, eu tenho que estar disposto a não querer substituir o plano de Deus pelo meu próprio planejamento da minha própria vida. E continua aqui, ó, e isso é tudo. Adiciona mais e estará simplesmente retirando o pouco que te é pedido. Lembre-se de que você fez a culpa e que o seu plano para escapar da culpa tem sido o de trazer a ela a expiação e fazer com que a salvação seja amedrontadora. E é apenas mais medo que você adicionará ao tentar se preparar para o amor. Aqui no caso traz a ideia de tentar se tornar merecedor do amor, sendo que nem isso é necessário, porque nós já somos a própria expressão do amor. A preparação para o instante santo pertence ao Espírito Santo que o dá. Libera-te para ele, cuja função é a liberação, e não assuma por ele a função que é dele. E dá ao Espírito Santo apenas o que ele te pede, de modo que você possa aprender como é pequena a tua parte e como é grande a parte que cabe a ele. É isso o que faz com que o instante santo seja tão fácil e tão natural. Você o torna difícil, porque insiste que tem que haver mais coisas que você precisa fazer. E acha difícil aceitar a ideia de que precisa dar tão pouco para receber tanto. E é muito difícil para você reconhecer que não é um insulto pessoal, que a tua contribuição e a do Espírito Santo sejam tão extremamente desproporcionais. Olha só, gente, é muito difícil para a gente reconhecer que não é nenhum tipo de insulto pessoal contra a gente, que a nossa contribuição seja tão desproporcional da contribuição do Espírito Santo, que a gente precise dar tão pouco para ganhar muito. E esse entendimento de que seja um insulto é do próprio ego, é o orgulho do ego, a vaidade do ego, tentando nos colocar novamente no estado de controle. Tipo assim, eu posso muito mais. A gente não pode nada. A gente está aqui justamente para se abrir, porque sozinhos a gente não dá conta. Pensa bem, num mundo repleto de ilusões, repleto de distrações, repleto de situações que trazem sofrimentos. Como é que a gente vai dar conta de acordar sozinho se a gente não pedir ajuda para o Espírito Santo? Não tem jeito. E olha só como continua. Você ainda está convencido de que a tua compreensão é uma contribuição poderosa para a verdade e faz dela o que ela é. Olha onde a gente chega. A gente acha que precisa compreender todo o processo, novamente o controle aqui, né? Para ele poder acontecer. Fala sério, se não é uma falta de fé muito grande. Ela permeia toda a nossa vida. Entretanto, nós já enfatizamos que você não precisa compreender nada. A salvação é fácil, exatamente porque nada pede que você não possa dar agora mesmo. A salvação só pede boa vontade de querer fazer as mudanças necessárias e o estado de entrega. Só isso, sair do controle, deixar para o mundo espiritual resolver todas as nossas questões aqui de forma amorosa e leve. Só isso. Não se esqueça de que foi uma decisão sua fazer com que tudo o que é natural e fácil se tornasse impossível para você. Se acredita que o instante santo é difícil para ti, é porque se tornou o árbitro do que é possível e permanece sem vontade de ceder lugar àquele que tem o conhecimento. Retomando essa frase aqui, ó, se a gente acredita que o instante santo é tão difícil para a gente, é porque a gente se tornou o juiz, aquele que quer controlar o que é possível e o que não é possível acontecer, o que pode ou não ser manifestado. E pensando assim, nós não temos boa vontade de ceder lugar ao Espírito Santo, que é aquele que pode fazer todas as mudanças necessárias e possíveis.
Toda a crença em ordens de dificuldades em milagres está centrada nisso. Tudo aquilo que é a vontade de Deus não só é possível, como já aconteceu. E é por isso que o passado se foi. Ele nunca aconteceu na realidade. Só na sua mente que você pensou que tudo isso aconteceu, que é onde é necessário desfazê-lo. Eu quero retomar aqui porque ele falou aqui que toda crença em ordens de dificuldades em milagres está centrado nesse controle, né, do que é possível e do que não é possível acontecer. Mas esse controle parte da nossa mente equivocada, porque tudo é possível. Pois um curso em milagres deixa claro que não existem ordens de dificuldades em milagres. Num exemplo claro aqui, curas de doenças ou mudanças nos relacionamentos, basta apenas o nosso estado de abertura, a nossa vontade de olhar o que está atraindo aquelas situações, tanto a doença quanto os relacionamentos complicados. E esses relacionamentos podem ser com parentes, com amigos, com vizinhos, com relacionamentos afetivos mesmo, propriamente ditos. Todas essas desarmonias estão trazendo à tona algo que está lá no seu subconsciente causando sofrimento, causando dor, e que por isso mesmo atraiu as testemunhas que te mostram externamente que tem algo dentro de você mesmo que precisa ser olhado, que precisa ser acolhido, que precisa ser amado, que precisa ser liberado. Cada um traz questões muito individuais, por isso cada ser humano é único nesse sentido. E por isso mesmo fica difícil a gente sempre comparar a nossa história com a história do outro. Por mais semelhante que seja, cada um tem as suas particularidades. Não dá para a gente olhar para fora, querer ver como o outro alcançou a liberação de algo ou uma cura, sendo que as crenças dele são completamente diferentes das crenças que estão dentro de cada um de nós. E para finalizar esse entendimento, eu vou trazer essa última frase aqui dessa sessão, que diz que só na sua mente que você pensou que tudo isso aconteceu. E como é na mente que se originou essas ilusões, é justamente lá que é necessário desfazer essas crenças, porque a gente vive tudo aquilo que a gente acredita. Então, o que é uma crença que me fortalece ou que me enfraquece, está aqui na minha mente. Se eu não mudo dentro, eu não consigo mudar a minha situação fora. Fim da leitura do livro-texto.